E aí, gente, tudo bem com vocês? Professor Armando de História, do canal Professor Armando de História, para mais uma aulinha de vocês do Império Romano, né? Vamos trabalhar agora a parte toda do Império. Espero que vocês tenham gostado das aulas, como a gente tem mudado um pouco a forma do dinamismo do vídeo, que vocês estão gostando da forma que a gente está trabalhando. E para a gente continuar o nosso canal ativo, tentando atingir o máximo de pessoas possível, eu preciso da sua ajuda. Toda vez eu vou falar isso para vocês. Então, quem não é inscrito, se inscreve no canal aí, dê o like, ativa o sininho para receber as notificações e compartilha. Precisamos acessar o maior número de alunos possível, tranquilão? Nós hoje vamos trabalhar a parte do Império e a queda do Império Romano, que é um momento bem crucial para as transformações que vão acontecer na forma da sociedade na Europa, né? Que aí começa a parte de ruralização, outras formas de pensamento de governo, até a gente chegar na Idade Média. Na aula passada a gente trabalhou toda a parte de república. E esse trabalho da república, do Senado, o triunvirato, os irmãos Gracos, que vão também já consolidar muito o que vai ser o Império Romano. As características do Império Romano é o seguinte: a centralização do poder na mão de um indivíduo. Esse indivíduo tem todo o poder administrativo, econômico, social e, em grandes momentos, também o poder legislativo, né? Porque o Senado acaba se tornando um pouco fantoche ali da situação desse imperador. Ele, ao longo do período, nas guerras civis e toda a parte de enfraquecimento do Senado, vai fortalecer esse exército. Então, por isso que o primeiro imperador vai ser um militar, que vai ser Otávio, lá do segundo triunvirato. Só que a gente tem que entender o seguinte: o Império Romano ele é dividido em dois períodos. O Alto Império Romano, é o auge, o crescimento, o surgimento dele. E depois temos o Baixo Império Romano, que é a decadência, a crise e o fim de Roma. O primeiro imperador de Roma é Otávio, que a gente já viu na aula passada. Otávio ele vai fazer algumas transformações na sociedade. Otávio vai ser o primeiro imperador romano. Ele vai transformar toda e estruturar toda a ideia de império. Essa forma de transformação do império, ele vai criar títulos para ele poder o glorificar, o colocar no pedestal e as pessoas ali em cima olharem com admiração. Então ele vai criar ali títulos como Augusto, que é uma honraria dada aos deuses, é como se fosse um deus na terra. Ele vai criar ele como fosse um príncipe, o chefe do tribuno da plebe, né, que é o primeiro cidadão do Senado, o cara mais importante, o representante do povo. O seu governo vai do ano 31 a.C. até 14 depois de Cristo, mais ou menos. O que acontece? Ele vai ter que fazer algumas transformações para conseguir alinhar a vontade do povo com a vontade dos patrícios e com a necessidade do seu governo. Então, a primeira coisa que ele vai começar a fazer é distribuição de trigo para a população, para a plebe. O que é essa distribuição de trigo? Ele vai começar a entregar com um pouco de comida para as pessoas. E vai colocar em prática o que a gente chamou de política do pão e circo. O que seria a política do pão e circo? Em alguns momentos de crise, ele vai distribuir comida, pão às pessoas, né, o trigo para poder fazer o pão, e o circo seria um momento de distração. Então, quando as pessoas começam a reclamar muito do seu governo, ele distribui comida pontualmente para essas pessoas se alimentarem e parar de reclamar de fome, e entregam a eles ao mesmo tempo uma situação onde eles conseguem, o plebeu consegue se sentir como se fosse membro de Roma toda, da toda Roma, porque ela vai participar dos circos romanos, que é a parte de lutas de gladiadores. Somente a elite, os senadores, os patrícios conseguiam participar, assistir à luta de gladiadores, porque era muito caro. Era um alto evento que acontecia em Roma. E os plebeus ficavam só ouvindo, né, as disputas, viam os gladiadores passando, a fama desses gladiadores, e não conseguiam ter acesso. Então, quando o pessoal começava a reclamar demais, tinha manifestações, ele ia lá e criava a situação de abertura dos portões, ou em alguns momentos ele abaixava o preço da luta de gladiadores, as pessoas iam lá, assistiam, se alimentavam, estavam lá comendo lá, sei lá, um frango ou um pão distribuído pelo governo, tava lá e voava sangue, o pessoal comia, né, um ketchupzinho ali, e assistia, se divertia com aquela luta, se sentia como se todo mundo fosse igual. A luta de gladiadores era uma coisa muito grande, cara, tinha até bonequinhos que as crianças compravam, poder brincar, que ele era tal gladiador, ou ele representava tal senador, ou tal general. Tudo aquilo era muito caro. Então, naquele momento, satisfazia muito a vontade e as necessidades do povo.
e o povo acabava se acalmando por um período. A gente pode comparar muito a política de pão e circo nos momentos atuais, buscando uma atualidade, o período de carnaval. O período de carnaval, se a gente pode buscar na nossa memória, em 2014 teve os protestos contra o governo e por causa de outras ondas de protestos, por causa de valor de passagem de ônibus, entre outros. No carnaval, toda a crise passou, as pessoas aproveitaram aquele período, curtiram. Acabou o carnaval, uma semana, 2 semanas depois, as pessoas continuaram reclamando do governo, voltaram a reclamar da situação econômica, das suas necessidades. Acaba sendo uma política pão e circo. Aquele período fica todo mundo quietinho. Né? A própria Copa do Mundo no Brasil foi uma tentativa de política pão e circo que deu errado. Né? Fizeram a Copa, o Brasil estava indo bem, quando o Brasil tomou 7-1 da Alemanha. Putz, 7-1 da Alemanha. Galera, eu achei que aquilo era fake, cara. Eu assisti no Brasil perdendo, tomou 1-2, eu sentado na casa da minha cunhada assim. O pessoal foi levantando, eu continuei assistindo. Eu achei que era o pessoal que falou assim, haha, pegadinha do malandro, né? Não, era verdade. E aí deu errado, porque, tipo, a Copa foi uma coisa meio imposta pra gente, o governo, né? O país não tinha condições de fazer aquilo, tanto que tem estádios aí que estão virando como se fossem elefantes brancos, grandes gastos para poder manutenção e não tem nem atividades, por exemplo, grandes campeonatos em Manaus, não tem. Em estádios gigantescos. Então a política de pão e circo é mais ou menos esse tipo de coisa. Outra situação que vai ser criada por Otávio é o negócio da Pax Romana, assim, com X. É um período de paz, onde Roma não faria nenhum tipo de ação de aumento territorial, de invasão. É claro que se alguém tentasse lutar contra Roma, ela se defenderia. Mas é um período onde ele vai estruturar o exército, ampliar o seu exército, treiná-lo, mantê-lo fortalecido, conter as tensões sociais, né, com a política do pão e circo, vai pacificar a parte das províncias do império, vai acalmar toda aquela revolta dos plebeus, vai se preocupar com isso, vou organizar minha casa para depois pensar em expandir, pensar em buscar outros locais, buscar outras alternativas de lucro. O período Otávio, então, vai marcar a entrada do Alto Império. Dentro desse período vai ter várias dinastias. O que são dinastias? São períodos que uma família vai ficar no poder. E esse período da família chama-se dinastia, vai passar de pai para filho e tal. Uma família fica no poder. Eu não vou falar de cada dinastia, tudo, mas a gente vai falar num geralzão nessa matéria, beleza? Então vai ficar muito extenso o vídeo, ficaríamos aí mais de 1h30 falando de tudo isso. Então vamos ter 4 grandes dinastias durante o Alto Império. Tem a Júlio Claudius, que vai de 14 a 68, né, depois de Cristo. Depois temos os Flávios, de 69 a 96. O Antônios, que vem num período entre 69 e 96. Temos os Antônios, de 96 a 192. Temos os Severos, de 193 a 235. O que é marcado desse grande período? O Império tem grandes gastos. Esses gastos acontecem porque tem toda uma padronização que tem que ser feita, uma estruturação no país tem que ser feita, em todo Roma, para que o Império consiga governar todo o seu território dentro da cidade de Roma, na parte expandida, que hoje é a Itália, a Península Itálica, dentro do Oriente Médio, na África e na parte onde seria Portugal hoje, Espanha, Inglaterra e França, toda a Europa. Tudo isso tem que ser estruturado, isso há gastos. Então, vai ser uma ampliação gigantesca de impostos. Junto com esses impostos, vão ter grandes problemas que vão acarretar dentro desses impérios, desse governo, é que com a Pax Romana, a gente vai ter uma redução de mão de obra. Essa mão de obra escrava, que faz a parte de alimentação acontecer dentro de Roma, faz a produção de alimentos para abastecimento a todo mundo. Então vai reduzindo a produção, reduz ao mesmo tempo ali a situação de preço, né? A comida fica muito mais cara. Outra coisa, com os militares sendo ampliado, o número de soldados, treinados, colocados como profissionais, recebendo salários, soldos, que seriam premiações, acontece também uma grande desregulagem financeira de Roma, porque tem um alto gasto em cima dos militares. E isso vai provocar uma revolta nas províncias, uma revolta nos territórios conquistados fora da Península Itálica. Por quê? Porque vai se aumentar muito imposto, a comida vai ficar cara, né? Vai ficar difícil o acesso dos plebeus a uma situação melhor de vida, que foi prometido por Otávio, mas com o passar do tempo não vai ser colocada como algo em prática. Isso vai acarretar várias revoltas dentro do Império Romano.
O fim do expansionismo romano também vai dificultar o acesso, além da mão de obra escrava, também acesso a alguns produtos de riqueza, né? Que muitas vezes os romanos iam lá, buscavam, conquistavam um território e traziam para si tesouros de países conquistados, traziam para si produtos novos. Sem o expansionismo não tem nada disso. Isso vai acarretar uma grande crise no escravismo, na produção e na economia romana, que tudo se interliga. E isso vai ser o grande norte da queda do Império Romano. Toda a riqueza do Império advinha das mãos de obra dos escravos, advinha dessa expansão imperial, e ela não está existindo naquele período. E o Estado romano vai começar a se enfraquecer, né? Vai perder o seu poder, tanto o prestígio com o plebeu, quanto o poder econômico. E esse enfraquecimento vai levar a várias revoltas. E, consequentemente, essa crise vai ter outras ações do povo para buscar melhorias de vida. Uma delas seria o êxodo urbano. As pessoas vão começar a fugir da cidade, já que está caro a vida nessa cidade, o alimento, dos impostos, e vai buscar alternativa no próprio campo, num local onde a terra pode produzir algo para se sustentar, né, o próprio alimento, e o excedente vender. Então, vai faltar mão de obra escrava na produção do campo para abastecimento das cidades, e nas cidades vai faltar mão de obra trabalhadora assalariada. Outra coisa, vai surgir a ideia do colonato. Com a falta de força de trabalho, de uma mão de obra, vai inflacionar demais o preço, o salário das pessoas, porque as pessoas vão querer ganhar mais, poder compensar a falta de dinheiro, poder se alimentar. E aí o grande proprietário, o regime vai fazer o seguinte, ele vai falar assim, cara, eu não tenho como produzir, eu não tenho escravos para produzir no campo. A mão de obra está cara, porque as pessoas querem compensar o imposto e o alto preço dos alimentos. Eu vou pegar meu terreno, eu vou fracionar ele em pequenos lotes, eu vou pegar esses lotes de terra, vou entregar ao camponês, a pessoa que está sem emprego ou que está vindo da cidade no êxodo urbano, entrego para ela, ela vai produzir, ela vai tirar um alimento dele e ao mesmo tempo vai passar parte do seu alimento como pagamento da utilização das minhas terras. E ali eu faço uma economia autossuficiente na região. Armando, mas como assim autossuficiente? Simples, eu tenho uma grande loja de terra, fracionei, né, não tenho mão de obra para trabalhar, eu entrego minhas terras para aquela pessoa, né, que apareça para trabalhar em busca de terras, ela vai produzir, então ela vai trabalhar nas minhas terras, e ela vai pagar com parte da sua produção a utilização dessas terras. O excedente ela pode vender para outras pessoas. Então isso faz com que eu produza nas minhas terras, ganhe o que eu preciso para sobreviver, e o excedente que eu não produzi, mas o outro produziu na minha terra, eu posso repassar nos centros urbanos. Então eu acabo fazendo uma economia dentro daquele local, que é quase uma base para um feudo, né? Coisa autossuficiente. Todas as terras vão produzir coisas necessárias, comida, trigo, né, na parte da alimentação. Vou ter ali artesãos que podem usar a terra para extrair madeira, poder fazer uma mesa, um metal, algo, e eu consigo fazer e gerir uma mini economia, pagando, claro, imposto para o imperador, mas gerando a necessidade ali naquela redondeza. Com a falta de pagamento, o alto preço dos produtos, a inflação vai subir a proporções gigantescas. Essa inflação vai enfraquecer mais ainda o poder de compra da população, mais ainda a economia do governo. Isso vai gerar um grande enfraquecimento de Roma. E esse enfraquecimento vai ser visível nas fronteiras, porque vai ter que se retirar muito do excedente de tropas que ficavam nas fronteiras para proteger as próprias cidades contra qualquer rebelde plebeu que poderia tentar algum levante contra o governo. Muitos dos soldados vão acabar abandonando sua profissão porque não estão recebendo o valor que era combinado. E os povos bárbaros, considerados bárbaros ali, vão começar a analisar, falando, Roma está lá, as terras são boas, mas está em crise. Vamos começar a enviar algumas pessoas para poder identificar o problema nessas terras romanas e a possibilidade de uma invasão. A gente vai chamar isso de invasão pacífica. Os bárbaros começam a entrar nas fronteiras, começam a analisar, olhar onde é bom, onde não é, para produção, onde posso sedentarizar, onde não posso, onde eu posso só passar e roubar. E começa assim uma grande análise para depois uma grande expansão, uma grande entrada no território pelos bárbaros. E aí eu já falei também da parte da crise
militar com vocês. Outra grande situação que vai gerar uma grande crise dentro do Império Romano é a transformação do politeísmo para o monoteísmo. No território romano lá de Jerusalém vai surgir a figura de Cristo, e depois com a sua morte vai ser criada a religião, o cristianismo, né, como religião, e essa religião vai chegar até Roma por meio de escravos, por meio do período, nesse período de plebeus que vão para trabalhar e voltar, né, por soldados que vão ter o contato romano e vão levar essa religião. A religião, quando chega em Roma, é uma religião considerada para povos, o pessoal lá da classe pobre, né, para os plebeus, uma religião considerada de escravos, porque terra dominada como Jerusalém também se faz escravos quando há necessidade. Como está faltando escravo de guerra de conquista, eu vou pegar territórios que eu já conquistei e escravizar algumas pessoas que não seguiram as leis romanas nesse território conquistado. E aí vão levar. E é uma religião diferente, monoteísta, com um profeta, né, que muitos tiveram o contato com ele, conheceram a sua filosofia. E é uma filosofia um pouco mais de igualdade, de humanismo, né? Que prega que todos somos irmãos perante Deus, que prega a igualdade entre esses irmãos, muito diferente do que a filosofia do politeísmo romano, que pregava a divisão de classes, o motivo de uma classe ser inferior à outra, que fortalecia, geralmente eu favorecia sempre quem tinha condições de fazer um sacrifício animal, que tinha a sua devoção muito mais reconhecida pelos deuses. E no início vai haver uma grande tensão entre esses dois grupos, né? Essa religião pacífica, a religião mais agressiva, e eles vão ser muito perseguidos, os cristãos, inicialmente. E essa grande confusão entre cristãos e politeístas também vai ampliar mais, aí, acarretar mais um aumento da crise, porque os plebeus que eram cristãos, que tinham se convertido, e até os escravos que começaram a lutar pela sua liberdade, né, vão ampliar a sua luta porque queriam que a religião fosse reconhecida e que não fosse perseguida. E os patrícios, com medo de perder seu status, perder todo o posicionamento que a religião dava, perseguia, matava, conspirava contra, destruía locais sagrados, né, com o início de um pensamento de uma igreja, em locais onde faziam as orações, e aí destruíam, prendiam. Isso virava um caos, porque aí mais pessoas não trabalhavam porque estavam em disputa por causa da sua religião, briga por causa de um pensamento diferente, ou faziam protesto de não trabalhar porque eram perseguidos, e tudo isso vai acarretar em um grande colapso na estrutura social e religiosa romana. Olha o grande caos que o Império Romano está chegando. Um local, vamos pensar lá na monarquia, na primeira aula nossa, começou a dar uma grande prosperidade, a população vai se entendendo, se juntando uma na outra, depois começa essa disputa no pensamento político do Senado com a monarquia, depois o Senado não se entende com a classe trabalhadora, e aí entra o Império não consegue gerir estruturação com ampliação de mercado e vira todo esse caos que a gente está vendo agora, tá? E para tentar combater isso, a gente vai começar o início de um período do Baixo Império, né? Alguns imperadores, já no início, vamos dizer assim, do fim do Império Romano, vão tentar salvar ainda o que era o Império Romano. Um deles vai ser o Diocleciano, que vai dividir o poder imperial em 4 partes. O que seria isso? Seria a tetrarquia. Ele queria aumentar a eficiência do governo, daquela estrutura do governo, em descentralizar algumas coisas. Então ele vai tentar fazer a eficiência administrativa, vai descentralizar o Estado, onde ele vai introduzir o serviço militar obrigatório, todo mundo acima de uma idade vai ter que se alistar, porque não pode faltar soldado para proteger o país, nem proteger contra as rebeliões. Ele vai incentivar a ideia do colonato, então, é uma alternativa, as pessoas estão indo aceitando essa forma de trabalhar em troca de terra. Ele vai incentivar que as pessoas façam o colonato, mas paguem impostos. Vai ter a ideia do preço máximo, ele vai começar a tabular o preço dos produtos, mínimo e máximo, para poder regular ali o aumento, as pessoas conseguirem comprar os seus produtos e tentar assim combater a inflação. Só que ele, ao mesmo tempo, ele vai continuar perseguindo a religião cristã. Então ele vai fazer todos os benefícios, tentando trazer um equilíbrio na economia, mas ele vai perseguir a religião cristã.
Por que a religião cristã? Porque ele não conseguia compreender o quanto a religião cristã poderia favorecer uma unificação territorial da população. Ele acreditava que essa religião, ter um Deus só, não conseguiria contemplar todas as necessidades da população e do governo, e que a politeísta conseguiria. Tá bom? Depois dele vão ter o Constantino, vai ser o sucessor dele, que vai tentar outras abordagens. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai transferir alguns poderes, né, já para o Império, no capital em Roma, para o Bizantino, Bizâncio, vai começar já a desestruturar o Império Romano em dois pedaços, porque ele já consegue entender que o vasto território romano está insuportável para ser administrado, pegar toda a Europa, pegar a parte do Império Bizantino. Então Constantino vai ser o sucessor do Diocleciano. O que ele vai pensar? Vai fazer uma outra estruturação. Ele vai dividir a administração de Roma. Um local onde o Império Bizantino, o Oriente, o Império, né, a futura Constantinopla, e o Império Romano, que vai cuidar da parte da Europa, e o Bizantino vai cuidar do Oriente Médio. Descentralizando assim, ele consegue ter um foco maior já do pensamento administrativo, né, a forma dele de pensar. Como ele vai fazer isso? O Edito de Milão de 313, né, ele já vai legalizar a ideia da religião cristã, autoriza as pessoas a terem religião cristã, então cessa as perseguições. E cada região, como a parte bizantina e a parte romana, vai ter o seu foco para poder cuidar melhor, cobrar o melhor imposto e administrar melhor esse pensamento dos estados. Ali ele já começa a dar um passo da separação dos estados, né, separação do governo romano, e já dá um passo seguinte, em transformar o governo romano em cristão. Por que é importante isso? Porque ele precisa que os trabalhadores voltem ao campo, que voltem às cidades, que a economia reative os preços baixos e as pessoas tenham poder de compra. Então ele vai preferir abandonar a religião politeísta e dar acesso à religião cristã dos plebeus e dos escravos, tentando trazer uma pacificação. Depois dele temos Teodósio. Teodósio já vai pegar e finalizar a divisão dos estados, dividir Roma em dois. Império Romano do Ocidente, que é a cidade de Roma, e Império Romano do Oriente, que é Constantinopla. A partir daí, o que acontece em Constantinopla, vai ter um imperador em Constantinopla para cuidar disso. O que acontece em Roma, tem um imperador romano que vai cuidar disso. Não temos mais que cuidar de todo esse vasto território. Vamos abrir mão de grandes conquistas para poder reorganizar Roma e tentar reestruturar e voltar aos eixos. Ficava ali muito mais fácil. Só que ao mesmo tempo ele tem uma grande pressão. O território do ocidental está começando a ter várias invasões, vários grupos bárbaros já começam a entrar nas fronteiras buscando territórios. Os bárbaros estão fugindo de um território com problemas de abastecimento de alimentos, com terras que são inférteis e terras que são até férteis, mas temporárias, tem grandes períodos de frio, então eles acabam tendo que estocar alimento. Vindo para a região romana, eles podem ter uma produção quase o ano inteiro. Então esses grupos começam a sua expansão, principalmente os hunos, né, que vão começar a penetrar no território romano, e outros grupos vão vir em seguida. Não vai ser uma coisa organizada, né? Todos os grupos bárbaros vão sentar e organizar a invasão. Não, cada um vai entrar da forma que quer. E como vai entrar vários bárbaros ao mesmo tempo, vai dar pane no sistema de defesa romano. Por que pane? Porque vamos imaginar que aqui seja Roma. Vai entrar um grupo aqui, um grupo aqui, um grupo aqui, um grupo aqui, um aqui, outro aqui, outro aqui. E aí vai ter que dividir todas as tropas que o Roma tem. Essa divisão faz que enfraqueça, porque aí pequenos grupos vão ter que chegar até o local para defesa. A comunicação já é difícil, porque o grupo romano, os soldados romanos se concentravam na cidade de Roma. Até chegar o pedido de ajuda e voltar com ajuda, demorava quase 6 meses, um ano, dependia do território que estava. Até lá, já foi conquistado. Armando, mas tudo isso para cruzar a Europa? Sim. Vamos dizer que estava invadido pela França, em uma semana, 2 chegavam em Roma. Falaram, precisamos de soldados que os bárbaros estão invadindo por lá. Até eles organizarem o exército, treinar o exército, levantarem alimentos, armas, todo o negócio, e marchar com esse exército, já demorou um tempão.
E no meio do caminho ele sempre encontrava outros bárbaros que estavam invadindo em outros locais, em outros pontos. Então tinha que parar para lutar, perdiam gente, morria. Chegava lá já tinha perdido grande parte da fronteira. E isso é a grande finalização do Império Romano. O Império Romano vai cair pela sua grande ganância. Vai cair por causa da sua grande expansão. E aquele período não tinha como ter uma comunicação válida para poder organizar melhor as estruturas. Vai cair porque não houve uma estrutura que tentasse ajudar todas as classes, sim, sempre se priorizou os patrícios e se deixou de lado um pouco os trabalhadores. Vai cair porque o sistema de defesa era super difícil de ser feito. E aí vai ser invadido por povos considerados bárbaros por eles, que são povos bárbaros. Pessoas que não têm a mesma língua que os romanos, pessoas que não têm a mesma religião, as mesmas tradições, pessoas consideradas altamente violentas, mas porque eles eram guerreiros. E faziam, na verdade, a mesma coisa que os romanos faziam quando conquistavam o território. Eram grupos menores, mas eram vários grupos. Na próxima aula nossa, vamos falar sobre essa invasão e sobre os reinos bárbaros que vão ser criados na Europa no antigo território romano. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula ficou um pouquinho mais leve que as outras. Deixe o seu like aí se você curtiu para poder ter uma ideia de como está sendo a repercussão das nossas aulas. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ajuda a gente a crescer um pouco ou muito para poder acessar o máximo de crianças possível, de alunos possível, concurseiros possíveis, para a gente poder ajudá-los a atingir seus objetivos. Muito obrigado a todos. Restou alguma dúvida, tristeza, habitações, dores no corpo, mas não correspondidos, sono, fome? Não? Então, galerinha, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.